A paz de Deus, a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos vocês que estão aqui no Instagram e seja muito bem-vindo vocês que estão aqui no Facebook. É muito bom estar com vocês, é muito bom estar nesta semana, essa primeira semana de estudos bíblicos que nós estamos fazendo, a primeira de muitas semanas de estudo bíblico que iremos fazer. Com certeza já temos pedidos aí para que essas semanas elas não terminem, né? Elas continuem e quem sabe aí todo mês a gente faça uma semana de estudos bíblicos, quem sabe aí todo mês a gente tira aí 2 a 3 dias para nos reunirmos, para falar sobre a palavra, para falar sobre o Evangelho, sobre Jesus Cristo e assim por diante. É muito importante, é muito bom estar aqui com vocês. Rosane Macedo, boa noite, é bom estar com vocês aqui. E hoje nós vamos falar sobre o livro de Apocalipse, como entender melhor o livro de Apocalipse. Irmão Rogério Freitas, a paz de Deus, é bom ter você aqui conosco. O Facebook deu um pequeno probleminha aqui, mas nós já estamos voltando no Facebook, ok? Então ontem nós falamos sobre algumas expressões e costumes bíblicos e hoje nós estaremos falando aí, a paz de Deus, irmão Rogério, amém, Deus abençoe. Então hoje nós vamos falar sobre o livro de Apocalipse, na 4ª aula dessa semana de estudo bíblico, e era para nós finalizarmos hoje a semana, mas resolvemos estender ela até amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre a família e o matrimônio. Isso, o Facebook voltou, estamos aí ao vivo no Facebook também, glória a Deus. Se você que estiver no Facebook às vezes der algum probleminha, corre no Instagram que nós estaremos lá também. Ok? É o mesmo nome, Delcione Bento Cult, tá bom? Então isso aí, nós vamos falar hoje de uma forma superficial do livro de Apocalipse. No meu curso básico de Teologia do Novo Testamento, nós temos mais de 10 horas de aulas falando sobre o livro de Apocalipse. Então ali nós vamos aprofundar nas revelações e tudo mais, nos enigmas e tudo mais. Hoje essa aula, como nós temos apenas aí em torno de 50 minutos, será uma aula superficial, mas é uma pincelada, certo? Uma pitadinha daquilo que nós temos dentro do curso básico de Teologia do Novo Testamento, tá bom? Mas vamos lá. Anote aí, tenha sempre em mão a Bíblia Sagrada, isso é muito importante. O irmão Rogério comprou uma, né, irmão Rogério? Uma Bíblia de estudo bíblico recentemente. É bom termos também um caderno de anotações. Tem pessoas que escrevem nas folhas da Bíblia. Eu acho que não fica bom, não fica, deselegante. É muito melhor você ter um caderno de anotações para que você possa aí escrever no seu caderno. E aí, quando você estiver fazendo os seus estudos, você usa ali o caderno como um ponto de referência, ok? O livro de Apocalipse é um livro que as pessoas temem, são temerosas de ler, acham que é difícil a leitura, a compreensão. Por quê? Porque ele fala de guerras, fala de terremotos, de símbolos misteriosos, fala do juízo final. Então esses são elementos que marcam aí um dos livros mais desafiadores de todos os tempos. É motivo de discórdia, de contenda de alguns, né, de desentendimentos. Mas também, irmãos, é um livro que nos traz uma visão espiritual muito ampla do que é a vontade de Deus para com o homem na terra, do que é o propósito de Deus para com a humanidade. E se o homem e a mulher tivesse a percepção, tivesse abertura de mente, uma amplitude de conhecimento, vocês veriam o quanto é sublime nós retratarmos o livro de Apocalipse dentro da nossa própria vida, ou seja, vivermos observando os acontecimentos do livro de Apocalipse e colocando ele dentro da nossa própria vida.
Então nós estamos vivendo o fim do mundo? O que vocês acham? Estamos de fato vivendo o fim do mundo? Já estamos no princípio de dores? Estamos no meio das dores? Estamos no final das dores? Quando o Senhor Jesus diz que guerras e terremotos seriam o princípio de dores, irmãos, ele quer dizer que a volta dele para buscar a sua igreja na terra, ela será semelhante a um parto. Olha que intrigante. A mulher, quando está no princípio ali das dores, começando a ter as suas dilatações, começando a ter as suas cólicas e assim por diante, ela vai tendo, irmão Antônio Rosa está aí no Piauí, a paz de Deus. Irmão Antônio Rosa já comprou o curso básico de teologia do Novo Testamento. Parabéns, irmão Antônio Rosa, Deus que te abençoe. No dia 2 de janeiro nós começamos aí a nossa primeira aula, a aula magna. Estaremos aí firmes em 54 aulas para aprendermos de uma maneira aprofundada sobre os livros do Novo Testamento, ok? Então, vamos lá. Perfeitamente, estamos vivendo sim o final dos tempos, perfeitamente. Por quê? Porque o mundo, da maneira que está, nós vemos coisas terríveis acontecendo, como esse vírus mesmo, essas pestes que vem acontecendo, os filhos se voltando contra os pais, matando os pais, mães abandonando seus filhos e assim por diante. Nós vemos homens que até têm um bom entendimento econômico, podemos assim dizer, mas de repente eles se debruçam em planilhas e em cálculos, mas não conseguem fazer com que a economia entre nos trilhos. Por quê? Porque não adianta, é o Senhor querendo, é o Senhor agindo, é o Senhor transformando, para que através da dor, do sofrimento, o homem e a mulher possa encontrar a palavra de Deus, possa encontrar com Cristo. E em Apocalipse capítulo 1, já no verso 3, está escrito assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Por isso aí que a irmã Rosane diz: a paz de Deus, boa noite, seja bem-vindo. Então, irmãos, nós vimos aqui, o tempo está próximo e nós precisamos nos preparar, estarmos limpos de mão e puros de coração, com uma mente sincera na presença de Deus. Porque as páginas do livro de Apocalipse, ela constitui um registro do cumprimento de todas as promessas e profecias desde o Antigo Testamento. Ela segue a lei, certo? Ela determina ali o que estava dentro da lei. Ela segue os profetas. Apocalipse segue os salmos, segue os evangelhos e segue as epístolas. Nós podemos ver que tudo isso culmina para que pudesse ser concluído o livro de Apocalipse. Então o livro de Apocalipse, ele complementa os ensinamentos dos escritos anteriores mencionados aqui por mim. E é a última mensagem dada pelo Senhor Jesus para a sua igreja, a fim de mostrar quais seriam futuramente o seu relacionamento entre a igreja com Israel e no enfrentamento com o inimigo das nossas almas. Vejam quanto é importante, irmãos, nós lermos e estudarmos o livro de Apocalipse, porque ali o Senhor mostra como é o relacionamento dele com a igreja de Deus na terra, como é o tratamento dele com Israel e como nós devemos agir também com o nosso inimigo. Irmãos, é um livro que fala de guerras entre Cristo e o anticristo. E quando Cristo batalha com o anticristo, nós que somos seus discípulos ou seus apóstolos, também estamos nessa batalha e enfrentamos o anticristo. É uma guerra entre Deus e Satanás. Olha o quanto é interessante, irmãos, que se nós lemos no livro de Gênesis, lá no início,
O adversário, Satanás, é retratado como uma serpente, uma cobra. E lá em Apocalipse ele é retratado como um grande dragão. Olha que diferença, irmãos, no passar dos anos, no passar dos séculos, entre um livro e outro, esse inimigo das nossas almas, ele foi crescendo, ele foi ganhando corpo, ele foi, irmãos, ganhando força. Força, não poder, porque poder só tem o nosso Deus e Jesus Cristo através do nosso Senhor. Pois não? Então, irmãos... Curioso é que não entrou. Ah, perfeitamente. Irmãos, olha só. Força, o nosso adversário tem força. Poder é só o nosso Deus. Então esse livro, irmãos, ele retrata como os santos se levantarão juntamente com o Senhor em um propósito único, que é resistir Satanás e as suas hostes. Irmãos, nós podemos ver aí hoje, por exemplo, vou falar aqui abertamente, começou aí em uma determinada emissora um reality, onde as pessoas ficam dentro de uma casa e tem um monte de câmeras ali e todo mundo, e o Brasil inteiro vendo aquilo ali. Irmãos, é uma aberração, irmãos, orgias, certo? Ali atitudes pecaminosas e as pessoas do lado de fora observando e torcendo para um e torcendo para o outro. Veja se pode, irmãos, pessoas ali falsas, mentirosas, medíocres, com uma vida pobre, miserável, e aqui de fora uma multidão aplaudindo aquilo, e não tiram tempo para ler a palavra, não tiram tempo para ir à igreja, não tiram tempo para ter conhecimento daquilo que está acontecendo, da guerra espiritual que estamos enfrentando. Então, irmãos, nós precisamos compreender, através da luz de Deus por Jesus Cristo na nossa vida, qual é esse propósito que nós temos que ter para resistir Satanás e as suas hostes, que ele vem com essa questão de não ter importância. Não, isso não tem importância, isso não tem nada a ver. Está aí o irmão Antônio Rosa, que é ancião da Congregação Cristã Nacional, o irmão Rogério, que é cooperador da congregação também. Qual a parte dentro da palavra que está escrito isso não tem importância ou isso não tem nada a ver? São terminologias que não encontramos dentro da Bíblia Sagrada. Então, irmãos, dentro de Apocalipse nós podemos ver a verdade revelada do futuro que há de vir. Então, irmãos, só que ali fala de um futuro que virá, mas esse futuro, irmãos, ele tem que ser vivido hoje, porque nós nos preparamos para o dia de amanhã, agora, certo? Aquilo que nós vamos viver no ano que vem, nós temos que nos programar hoje. Então, se a Apocalipse é uma revelação, quer dizer revelação, e é do futuro, irmãos, nós precisamos nos preparar no dia de hoje, no agora. E então que o Senhor, irmãos, possa nos dar graças para que no tempo presente nós possamos assumir a atitude de homens e mulheres vencedores contra o diabo, vencedores contra o inimigo das nossas almas. É isso que nós precisamos ter, irmãos, essa mente, a mente de Cristo, a mente de vencedores, vencedores contra o pecado e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, irmãos, por fé, nós precisamos resistir ao mal em nossas vidas, em atitudes, em pensamentos e em palavras, aprofundando em nós a nossa inimizade contra o mal e a nossa amizade com o Senhor Jesus, através, irmãos, do nosso conhecimento e da nossa preparação. Então é extremamente, irmãos, apropriado que o livro de Apocalipse tenha sido colocado ali, no final do Novo Testamento. Por quê? Para fechar ali com chave de ouro esse Novo Testamento, que é, irmãos, a porta para nós entrarmos nas moradas eternas. Por que a porta? A porta não é Jesus Cristo, Deus Senhor? Sim,
E o Evangelho, o Novo Testamento não fala de Jesus Cristo? E o Senhor Jesus não disse: examinai as Escrituras porque elas testificam de mim, nelas julgai conter a vida eterna? Então, irmãos, sejamos sábios e prudentes, ok? Então, quando lemos os Evangelhos, nós sem dúvidas pensamos o quê? No futuro do reino de Deus, da glória, de como será tudo aquilo, como nós falamos ontem, da vinda do Senhor, da volta triunfal de Jesus e assim por diante. E como quando nós lemos as epístolas, a nossa expectativa para o futuro é sem dúvida intensificada, ou seja, vai ganhando força dentro de nós, aquele desejo de ver a volta do Senhor, aquele desejo de entrar na cidade santa, de caminhar pelas ruas de ouro reluzente, passando por aquelas portas aonde são de pérolas, glória ao nome santo do Senhor, de adentrar na cidade santa, onde a luz ali, irmãos, é do próprio Senhor nosso Deus e do Senhor Jesus. Olha que coisa linda, irmãos, olha que coisa linda. Irmão Nerian, seja bem-vindo, é bom ter você aqui conosco também. Então, irmãos, o que parece? Que a Bíblia inteira, ela está apontando Apocalipse para o futuro ao qual nossos corações cristãos somos atraídos. Irmãos, porque o nosso prazer, irmãos, ele não pode estar em nós estarmos numa rodinha de pessoas e falando sobre o futebol, sobre o campeonato brasileiro, ou falar, irmãos, sobre a novela, ou falar sobre a vida do vizinho. Irmãos, o nosso coração, a nossa mente precisa ser atraída para a palavra de Deus, irmãos, para nós possamos viver, para que nós venhamos a viver, irmãos, a plenitude da graça de Deus. Mas, então, o livro de Apocalipse, ele conclui, irmãos, todas as profecias que foram anteriormente pronunciadas e colocadas junto e colocadas à nossa frente, podemos assim dizer, levando-nos a saber, então, com mais segurança, que um dia a criação não mais gemerá e que os crentes não mais sofrerão, certo? Ou seja, nós, a criação de Deus, aqueles que foram feitos à imagem e semelhança de Deus, vai chegar um momento que o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Irmãos, que nós estaremos cantando com palmas na mão, irmãos, com vestes brancas lavadas no sangue do Cordeiro. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, irmãos. Nós temos essa certeza que Jesus Cristo padeceu por nós para nos darmos alegria e alegria eterna. Irmãos, o Senhor Jesus, ele é o centro da palavra de Deus. Se nós lemos em Lucas 24, versículo 27, se nós lemos em João, capítulo 5, versículo 39, nós vamos ver que ele é o centro da palavra. Por falar em centro, você sabe aonde está o centro da Bíblia? O centro da Bíblia, irmãos, olha, o Senhor trouxe em mente agora, é o Salmo 118, versículo 8. Certo? Onde está escrito o centro da Bíblia, o versículo diz assim: é melhor confiar em Deus do que confiar nos homens. Olha que coisa linda, irmãos. E se nós confiarmos em Deus, lendo a palavra e colocar o que está ali na palavra na nossa vida, colocarmos a nossa vida de acordo com a palavra, irmãos, nós vamos ver que Jesus Cristo de fato é a chave para a palavra de Deus. Irmãos, ele diretamente ou indiretamente, nós podemos ver que toda a Bíblia de Jesus, ela aponta para o Senhor Jesus, as profecias, os profetas, os juízes, os reis, tudo, irmãos, girou em torno de Jesus Cristo. Se nós tirarmos Jesus da Bíblia, uma loucura da minha cabeça, mas entenda isso, se nós tirarmos Jesus da Bíblia, ninguém vai entender a Bíblia. Por quê? Porque ela se torna sem sentido, ela se torna um livro normal. E eu estou dizendo isso porque eu vou falar agora um termo que Martinho Lutero, ele disse, irmãos, ele disse certa vez que no mundo há somente um livro que nós deveríamos ler, que é a Bíblia Sagrada. E há somente uma pessoa que nós deveríamos conhecer, que é Jesus Cristo. Olha que coisa linda, irmãos. Em Hebreus, capítulo 10, verso 7, está escrito assim:
Então disse Jesus: eis aqui vem, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a sua vontade. Olha que interessante, o apóstolo que escreveu aos Hebreus, né, ali não retrata, não sei se você já percebeu, no livro aos Hebreus não retrata quem escreveu o livro aos Hebreus, porém tudo indica pela grafia, a forma da escrita, tudo aponta para o apóstolo Paulo. Então ele diz, retratando, aqui vem, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. O Senhor Jesus, irmão, sendo superior aos anjos, se tornou inferior aos anjos, igual a nós, veio, ocupou um corpo carnal como o nosso, padeceu e padeceu morte de cruz, para que nós tivéssemos ele como exemplo da nossa vida. Então, irmãos, o Senhor Jesus é tanto o detalhe quanto o esboço da Bíblia. Se nós lermos o livro de Apocalipse, então, com um coração que busca por Jesus Cristo, nós veremos a face de Cristo em cada página de Apocalipse. Nós ouviremos, irmãos, se estivermos em comunhão, em espírito, ouviremos a voz do próprio Cristo, anunciando a sua volta e preparando a sua igreja para levar para as moradas eternas. Irmãos, eu sinto a virtude de Deus, a alegria de estar falando aqui com vocês nessa noite sobre o livro de Apocalipse. Esse livro, irmãos, assim como todos os outros livros da Bíblia, ele toma a pessoa de Cristo como sujeito em glória, certo? E Cristo como o seu objetivo fundamental. Olha que interessante, se nós não vemos a pessoa de Cristo nas páginas de Apocalipse, então tudo nessa vida se torna vaidade. Então, se você, irmãos, até hoje leu, às vezes, o livro de Apocalipse e não teve essa percepção de enxergar a glória e majestade de Cristo ali dentro, você precisa rever os seus conceitos, você precisa orar mais, você precisa meditar mais e estudar mais para compreender a terminologia, para entender todo aquele misticismo que está inserido ali e ver a batalha espiritual que é travada ali. Não só dizer assim, eu sei que é uma batalha, eu sei que é uma luta, que é uma guerra espiritual. Não, irmãos, é entender aprofundadamente. Seria a mesma pessoa que diz assim, eu dizer, você come brócolis? Não como brócolis, não gosto de brócolis. Mas não gosta, você já experimentou brócolis? Não, nunca experimentei. Como você não gosta, você nunca experimentou? Então, irmãos, dizer que o livro de Apocalipse tem guerra, tem isso, tem aquilo, é uma coisa. Agora, você compreender o que está dizendo ali, qual o sentido daquelas guerras, tem muita diferença. Isso faz sentido para você? É bom que faça. Então, irmãos, quando nós nos aproximamos desse livro, o livro de Apocalipse, da Bíblia Sagrada, mas propriamente o livro de Apocalipse, nós nos aproximamos de Jesus Cristo. E olha o quanto isso é bonito. Desde o princípio, o livro de Apocalipse, ele registra a pessoa e a obra de Jesus Cristo aqui na terra. Irmãos, muitos nomes são dados no primeiro capítulo e todos revelam a sua pessoa e a sua divindade. Irmãos, olha, eu até ler para os irmãos em Apocalipse, irmãos, o verso 3, irmãos, olha aqui o quanto é lindo. E bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. E no verso 5 diz assim, da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama